É impressionante, hoje ainda, a gente ter que falar de certos assuntos que já era para ter sido resolvido, já era para ter sido esclarecido, né? Principalmente quando a gente ouve essas questões de pessoas que já estão assim na caminhada da fé há mais de uma década, né? Pessoas que professam a fé cristã, que são cristãs, né? Não duvido, não estou aqui duvidando da fé de ninguém especificamente, não se trata disso. Entendeu? Estou falando aqui do modo geral, né? Não é a primeira vez que eu ouço isso, eu acredito que talvez não seja a última, e por isso eu estou trazendo este assunto aqui para este vídeo, para nós conversarmos sobre este assunto. Qual é este assunto, né? O motivo de eu estar gravando esse vídeo, de ouvir ainda hoje ouvir isso, né? E antes de falar desse assunto, dessa questão que é colocada antes, né? A pessoa diz assim, não, porque eu acho... né? Eu acho, né? Quando a pessoa começa assim, para mim já soa muito mal, entendeu? Porque a gente não vive pelo que a gente acha, né? Pelas nossas ideias. O cristão, ele vive pelas escrituras sagradas, pela palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, porque nele consta, né? O Deus vivo, encarnado, Jesus Cristo que veio até nós, né? E fez nova aliança conosco. Entendeu? Ele veio até nós para nossa salvação, mas também ele é mestre. Ele é porque Jesus Cristo morreu aqui como homem encarnado, mas ressuscitou. Ele vive e reina para todo sempre. Então ele nos ensinou enquanto caminhou na terra conosco, né? Falando dessa questão. Qual é essa questão? Eu gravo esses vídeos aqui porque eu creio, cada um com seu talento, com o talento que Deus dá, com o conhecimento que Deus dá, deve ocupar espaço na sociedade. Presencialmente, fisicamente e também virtualmente. A gente deve ocupar espaço para a glória de Deus, entendeu? Proclamando o Evangelho, falando da verdade do Evangelho, da salvação, que é única e exclusivamente em Jesus Cristo. E ainda hoje, recentemente, alguns dias atrás, né, uma pessoa bem próxima entrou em contato comigo, até com zelo, com carinho, com amor, né, e falou, poxa André, né, eu conversei aqui com as pessoas, né, outras pessoas próximas, enfim, não é legal você gravar esses vídeos porque você acaba se expondo muito, né, e a gente não evangeliza falando, não, a gente evangeliza com a nossa vida. Hoje ainda ouvi isso, né? E aí você ainda tenta, mostra através da escritura, né? Aí eu não falei do que eu acho com relação ao que ele falou. Eu falei da escritura. O que a escritura diz? Jesus Cristo veio até nós. Um menino se nos deu, né, para a salvação e para anunciar as boas novas, né, de salvação. Entendeu? Então, como você anuncia? Você anuncia falando. Como eu disse, Jesus Cristo, ele é o nosso único e suficiente Salvador. E ele é mestre, né? Ele nos ensinou enquanto andou aqui entre nós, né? Ele era chamado de mestre, é mestre ainda hoje, porque morreu, mas ressuscitou, vive e reina para todo sempre. Ele nos ensina como nós devemos fazer. É claro que nós devemos viver uma vida de santidade para Deus, né? A palavra santo, ela quer dizer separado, ou seja, a partir do momento que Deus nos escolheu e nos chamou para a salvação, para a remissão dos nossos pecados, para viver novamente com Ele, através de Jesus Cristo, nós fomos separados para viver conforme a vontade de Deus, conforme Jesus Cristo nos ensinou. Jesus Cristo, em muitos momentos da Bíblia, em vários trechos, né, ele disse, eu não vim para fazer a minha vontade, mas sim para fazer a vontade de meu Pai. Então nós devemos viver da mesma forma. Nós devemos nos espelhar em Jesus Cristo a fazer a vontade do Pai para a nossa vida, de um modo geral, como está nas Escrituras, né? E também atender um chamado individual de cada um, um chamado individual que Deus tem para cada pessoa, tá certo? Também dentro das Escrituras. Então, assim,
Ouvi isso ainda hoje de pessoas que caminham na fé por mais de uma década, e eu aqui não estou duvidando da fé de quem me falou, né, e nem das pessoas com quem eu ouço isso, mas é uma coisa completamente equivocada. Entendeu? Quando Deus diz na sua palavra, o meu povo perece por falta de conhecimento, é exatamente isso. Né? A pessoa hoje ainda, né, uma pessoa com longa caminhada de fé, até anterior à minha, né, vem me dizer para eu não gravar vídeos porque eu não devo me expor e assim a gente na verdade prega o evangelho com a nossa vida, mas não falando, não precisa falar, é um equívoco muito grande. Isso é uma prova de uma pessoa que não tem intimidade com a Bíblia, não busca realmente conhecer a vontade de Deus para a sua vida, né, para a vida dela mesmo, entendeu? E, enfim, como eu falei, não conhece as Escrituras, né? Porque em vários trechos das Escrituras é citado que Jesus Cristo ia de cidade em cidade anunciando o Evangelho, nas sinagogas, nas praças, nas casas e nas ruas, né? Então, como ele anunciava o Evangelho? Falando. Se nós temos as Escrituras com as palavras de Jesus Cristo, que foi registrada pelos apóstolos, é porque eles registraram aquilo que Jesus Cristo falou. Então você tem que falar, né? E ele deixou bem claro, ide e pregai o Evangelho, ou seja, anuncie o Evangelho. Como você vai anunciar o Evangelho? Simplesmente com a atitude de que, não, a gente evangeliza com a nossa vida. E aí me lembra aqui um outro trecho na Bíblia também, os apóstolos, né? Quando desceu sobre eles o Espírito Santo, lá naquele cenáculo, né? Ou seja, onde eles estavam ali naquela festa do Pentecoste, e eles subiram ao telhado e começaram a falar do Evangelho, anunciar o Evangelho. Então você tem que falar. O cristão, obviamente, você tem que viver aquilo que você crê, para não ser um hipócrita, né? Como os fariseus e saduceus, e hoje em dia também tem aí, né, os falsos religiosos. Então, assim, obviamente, se você quer agradar a Deus, né, se você é santo, né, separado por Deus, né, escolhido por Deus, salvo em Jesus Cristo, e assim a gente é separado para viver para Deus, a gente deve viver como agrada a Deus, como Deus determina, como Deus orienta. Mas também nós temos que anunciar isso, né, como acabei de falar. Os apóstolos receberam de Deus, né, o Espírito Santo sobre eles, né, e começaram a falar em várias línguas estrangeiras, porque ali havia um povo de várias partes, né, daquela região que falavam línguas diferentes. Eles subiram ao telhado e começaram a falar, né? Então é muito claro que a nossa missão como cristão também é falar do Evangelho, entendeu? Porque tem coisas que são muito práticas e de fácil entendimento. Então, assim, é claro que a gente tem que viver em santidade, como eu falei, de forma que agrada a Deus, e isso é testemunho. Jesus Cristo falou, vós sois minhas testemunhas. Mas não é só com o nosso comportamento, nós temos que falar, isso é mandamento, né? Como eu falei, Jesus Cristo deu um mandamento, entendeu? Ide e pregai o Evangelho a toda a criatura, entendeu? E eu me lembro agora também de uma ocasião, eu fiquei um período dirigindo por aplicativo, né? Transportando passageiros, e uma ocasião, poucas vezes eu fazia isso, mas eu passei a madrugada dirigindo, né? Eu gosto mais do dia, mas enfim, eu precisava ali alcançar uma meta, e aí passei a noite dirigindo, né? E aí eu sou do Rio de Janeiro, eu passei ali, veio um chamado ali, né? Eu estava na Gávea, veio um chamado ali da região ali do Joá, né? E ali tem muitas mansões e tem muitas festas ali, muitas baladas que o pessoal faz. Era um grupo de jovens, né? Cerca de 4 pessoas, e conforme eu fui descendo, eu fui deixando um por um, e ficou uma jovem, né, aproximadamente aí na sua idade dos seus 19, 20 anos, né, e eu deixei ela mais aqui para o começo da Barra da Tijuca, e quando eu parei o carro, né, para ela poder descer, ela falou assim de forma a suspirar, né, como Deus proporciona esses momentos para a gente poder evangelizar. Ela chegou e falou assim, foi um suspiro, foi assim, um desabafo, falou assim,
moço, eu estou cansado dessa vida. Parece uma coisa vazia, né? Não tem nada, sabe? Eu vou a essas festas, mas eu saio vazia. E aí, o que você vai falar para uma jovem dessa, se você é cristão? Você vai falar assim, ó, vem morar comigo para você ver como eu vivo? Entendeu? Não, aí você tem que falar, né? O seu exemplo de vida em Cristo vai ser visto pelas pessoas que estão ao seu redor, mas aquelas pessoas que não estão ao seu redor, como essa jovem, né? Que Deus colocou dentro do meu carro, entendeu? E no final de tudo, ela era uma pessoa que já estava ali procurando o Senhor, né? E ela deu esse suspiro assim, aí ela saiu do carro, eu também saí para poder falar com ela, né? E ela falou assim, eu estou cansado disso, parece que não tem sentido, não tem razão viver, eu sei que tem algo mais. E aí você tem que anunciar o Evangelho, falando, entendeu? Me lembro outra ocasião também, logo no começo, quando o Senhor me converteu, eu comecei a caminhada com o Senhor e não conhecia muito das Escrituras ainda, né? Coisa de semanas depois, e eu estava trabalhando, né? numa grande empresa, né? Uma multinacional, né? E aí no intervalo, a gente estava ali almoçando, sentou-se um grupo ali aproximadamente de umas 12, 14 pessoas, começamos a conversar e tinha aquela questão familiar, né? Problemas familiares que todos nós temos, entendeu? Discordâncias, desavenças, brigas e tudo mais. E eu fui ouvindo ali, né? Todo mundo falou, aí houve um momento que eu pude falar e eu disse, eu vivia tudo isso aí que vocês estão vivendo, entendeu? Mas agora, graças a Deus, eu não vivo mais isso, né? Eu estou em paz com a minha família. Aí ficaram assim, olhando um para o outro, né? Foi bem aquela questão da parábola da semeadura, né? Eu vi bem claro isso ali, né? A gente vai falando e aí durante um tempo todo mundo ouve, aí daqui a pouco um levanta, eu vou no banheiro, eu vou ali buscar alguma coisa, eu vou ali falar com fulano e vai saindo, né? Enfim, e aí eu comecei a falar, né, que hoje eu vivo em paz com a minha família. Aí uma jovem, né, perguntou assim, mas o que você fez? Eu falei assim, eu não fiz nada. Quem fez em mim foi Jesus Cristo. Hoje eu vivo para Jesus Cristo. Jesus Cristo mudou a minha vida e eu estou numa caminhada de melhora. Então eu entendi que, na verdade, muitos dos problemas que eu colocava sobre as pessoas era eu que causava. Entendeu? Então eu entendo que eu tenho que melhorar como pessoa e tenho que entender a eles também nas suas limitações, nas suas falhas, né? E assim, graças a Deus, eu parei de questionar muita coisa deles, né? Que eu também falho. E assim a nossa convivência passou a ser melhor e eu tenho vivido em paz. Talvez eles não entendam e não aceitem as minhas opiniões, mas isso não é motivo para que eu brigue com eles. Eu simplesmente esclareço e ali a gente tem um entendimento ou não, mas eu respeito, né, a opinião deles e tento sempre buscar a melhor convivência. Foi isso que Jesus Cristo fez em mim. Esse foi o meu testemunho. Desse testemunho, dessas pessoas todas que eu falei, houve ali a pessoa que Jesus Cristo quis tocar naquele momento, né, que se tornou a minha amiga. Eu estou falando isso em 2007. Né? E ali essa jovem perguntou para mim, qual a igreja que você, né, congrega? Eu falei na ocasião, ela morava próxima ali, ela falou assim, eu vou lá domingo. Tudo bem, domingo eu estou lá, né, no horário da manhã e no horário da noite. Ela foi, né, lá ela recebeu novamente, ela já tinha caminhado na fé, na igreja batista, né, ela, a família, e ali ela foi, e o Senhor chamou ela ali, ela começou a congregar ali mesmo também, se batizou ali, e aí conheceu lá um rapaz, casou, hoje tem filhos e está muito bem, graças a Deus. Imagina você se eu ficasse calado ali, naquele momento. Ou falasse assim, vem viver comigo, vem morar na casa ao lado onde eu moro, ou vem morar na minha casa para você ver como eu vivo. Não, a gente tem que anunciar o Evangelho. Tá bom? Por amor a Deus e por amor às pessoas, para que as pessoas sejam alcançadas pelo nosso testemunho de vida,
para que seja real, não seja uma coisa hipócrita, né? E anunciar, porque o poder da salvação está no Espírito Santo de Deus e na sua palavra. Eu também sou testemunha disso. A palavra de Deus, ela muda a vida da pessoa, ela salva, ela resgata. Se você proclamar a palavra de Deus, essa palavra vai alcançar a quem Deus escolheu para viver com Ele. Obrigado por assistir o vídeo. Obrigado mesmo. Se você assistiu até aqui, é sinal que esse vídeo foi importante para você. Então, se você lembrou de alguém, compartilha com essa pessoa. Deixa aqui o seu like, é muito importante. Deixe um comentário. Qualquer comentário que você colocar é fundamental para a plataforma divulgar mais esse vídeo. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Para quem é inscrito, meu muito obrigado. É isso. A paz de Jesus Cristo, Deus abençoe você e a sua família. Até mais.